Palavra de Fato está de volta e agora nós vamos meditar na Palavra de Deus. O texto bíblico que nós vamos ler e que dará fundamento, que dará base para o tema que trouxemos para trabalhar com você hoje, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos do primeiro verso ao verso 12. E como nós dissemos no primeiro bloco, hoje nós vamos continuar a série de mensagens que iniciamos e que é baseada no primeiro sermão de Jesus, que é o sermão chamado As Bem-aventuranças. Jesus começa o seu processo de ensino do Evangelho do Reino, trazendo-nos essas palavras tão preciosas e que precisam ser, com certeza, percebidas, lidas e aplicadas à nossa vida, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra que se repete frequentemente nesta mensagem de Jesus, nessa palavra de Jesus, é a expressão bem-aventurados. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. A expressão que Mateus, evangelista, usa para traduzir a mensagem de Jesus é a palavra grega makarios. Essa palavra significa, dentro do contexto grego, felicidade. Então, essa palavra se refere a uma felicidade plena, a um estado de satisfação completa. É uma felicidade que não tem nenhuma falta, nenhuma ausência. Então, é um estado de pleno contentamento. Então, é curioso imaginarmos que Jesus começa os seus discursos. Jesus começa já no seu primeiro sermão falando sobre felicidade. Essa é a temática do primeiro sermão de Jesus. No entanto, o que nos chama a atenção é que a perspectiva de felicidade de Jesus é paradoxalmente contrário à perspectiva de felicidade que este mundo nos apresenta. Talvez a bem-aventurança apresentada por Jesus, que mais destoa do conceito de felicidade deste mundo, é a bem-aventurança que nós vamos trabalhar hoje, que está descrita no versículo 4, quando então Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. É curioso a gente imaginar que Jesus associa o choro à felicidade, à bem-aventurança, porque na nossa cabeça o choro está sempre associado a um estado de tristeza, a um estado de abatimento. Dificilmente a gente vai associar o choro com felicidade. Felicidade na nossa mente está sempre associada a risos, ao sorriso, à gargalhada. Então, quando Jesus associa o choro com felicidade, ele está nos propondo um tipo de bem-aventurança, um tipo de felicidade que é totalmente contrária à felicidade que o mundo nos oferece.
No entanto, precisamos entender que tipo de choro é esse que é capaz de trazer-nos a bem-aventurança. Quem são esses bem-aventurados que choram? Porque esse choro é capaz de produzir no coração dos discípulos de Jesus a felicidade completa, a felicidade plena. Porque nós precisamos considerar que não é todo tipo de choro que traz bem-aventurança. Não são todas as pessoas que choram que são bem-aventurados. Então precisamos entender que tipo de choro é esse que Jesus está se referindo. Então, primeiro a gente pode trabalhar que tipo de choro não é esse. Por exemplo, nós precisamos entender que o choro da insatisfação com o que você conquista não é o choro dos bem-aventurados. Então, primeiramente, você precisa considerar isso. O choro da insatisfação não traz em absoluto qualquer tipo de bem-aventurança. Porque há muitas pessoas que são discípulos de Jesus. Nós cremos, são cristãos verdadeiros. Pessoas que até estão andando com Deus. Mas lá no fundo, elas não têm esse sentimento de bem-aventurança. Porque realmente não são. Eles não conseguem desfrutar da bem-aventurança prometida por Jesus. Sabe por quê? Porque eles choram muito, mas não choram o choro do bem-aventurado. Eles choram um outro choro. As lágrimas que eles derramam são as lágrimas da insatisfação com tudo aquilo que já conquistaram. São cristãos, são discípulos de Jesus, até andam com Deus, mas são pessoas que foram influenciadas por esse sistema capitalista que nós vivemos, sistema capitalista que é movido pelo consumismo. Pessoas totalmente influenciadas por essa tendência consumista de manter as pessoas insatisfeitas com aquilo que têm. Você precisa entender que se você é alguém cuja mente está sendo totalmente influenciado pelo sistema capitalista, movido pelo consumismo que nós vivemos, dificilmente você vai ficar contente com o que você conquistou. Porque o nosso sistema é feito para que eu e você estejamos sempre descontentes com aquilo que conquistamos, para que a gente novamente tenha o movimento em busca de conquistar novas coisas. É assim que a coisa funciona. É contada a história de que, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, querendo aquecer a sua economia, foi buscar, então, vozes, orientações, estudar o que poderiam fazer para que a economia fosse aquecida. Conta a história de que, então, um especialista em venda, um consultor de vendas, chamado Victor Lebow, deu às autoridades americanas o seguinte conselho. E ele, então, disse o seguinte: a nossa economia, enormemente produtiva, requer que nós façamos do consumo o nosso modo de vida, que nós convertamos a compra e o uso de mercadorias em rituais, que nós busquemos a nossa satisfação espiritual, notem bem, busquemos a nossa satisfação espiritual ou do nosso ego no consumo. Nós precisamos de coisas consumidas, gastas, destruídas, substituídas e descartadas num ritmo continuamente crescente. Então, observe, aquilo que, dentro da mentalidade desse homem, foi planejada, ela foi muito bem executada, de maneira que hoje nós temos essa sociedade que transformou o consumo num ritual quase que religioso. O consumo se tornou, de fato, um meio de contentamento e satisfação. E aí nós somos todos os dias bombardeados por meio da publicidade, propagandas
a olhar para aquilo que nós temos, considerá-lo como algo retrógrado, arcaico, sem valor, para que a gente tenha o desejo de consumir algo novo. Então, o ciclo que gira o consumismo é o sonho. Então, a publicidade planta um sonho em nós. Então, nós temos o sonho. Para a satisfação desse sonho, nós vamos consumir. No entanto, depois que nós consumimos, nós caímos na insatisfação. Aquilo que eu consumi já não me satisfaz. Agora, então, eu vou começar o ciclo novamente. Eu tenho um novo sonho, para a satisfação desse sonho eu vou consumir, mas daqui a pouco eu estou insatisfeito novamente. Então, veja bem, como é que você pode desfrutar da bem-aventurança de Jesus se você é alguém que, mesmo sendo discípulo dele, está sempre descontente com o que você tem? Há quantos discípulos de Jesus? São pessoas que vivem bem. Eles têm o suficiente para viverem de forma contente, para viverem de forma satisfeita, mas estão descontentes com o carro que têm, com a casa que moram, estão descontentes com a roupa que usam, estão descontentes porque não fizeram a viagem para Disney, estão descontentes porque não puderam fazer aquela viagem para o exterior, está descontente porque já estão com a mesma televisão há 3 anos, não trocaram de televisão, estão descontentes porque o carro já faz 4 anos que eles não trocam. Estão descontentes porque o vizinho reformou a casa, mas eles não reformaram a casa, embora a casa esteja sendo usada há apenas 10 anos. Então, observe, existem pessoas que choram, mas choram pela insatisfação. Esse choro não traz bem-aventurança, porque ninguém que é insatisfeito consegue sentir-se feliz. Mas a proposta de Deus para nós é que paremos de chorar a insatisfação e passemos a celebrar aquilo que nós temos, ainda que pouco, ainda que básico, mas nós precisamos nos contentar com o que temos. A Bíblia vai dizer para nós isso nas palavras que Paulo escreveu a Timóteo. A primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A Bíblia, em hipótese alguma, está dizendo que não podemos desejar melhorar nosso padrão de vida. A Bíblia não está dizendo para você que você não deva almejar ter uma rentabilidade maior. A Bíblia não está dizendo que você não deva desejar ter uma casa mais confortável, bens que dê para você uma melhor qualidade de vida. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que você deve contentar-se com o que você tem. O carro que você tem, você roda com ele há 5, 6 anos, mas é o que você tem. Esteja com ele satisfeito, porque, afinal de contas, ele é bênção de Deus na sua vida. Sua casa, você não a reforma há um tempo. É verdade, ela tem algumas limitações, mas é a casa que você tem. É a casa que cabe no seu bolso. Então, esteja com ela contente. O que a Bíblia está dizendo é que, olha só o que diz o versículo 6. A Bíblia disse: piedade com contentamento é fonte de lucro. Ou seja, a fé com contentamento é essa que nos enriquece. Agora, tem pessoas que exercem fé com descontentamento. O descontentamento produz choro, produz lágrimas. E Jesus vem e diz: bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Não é esse choro, o choro da insatisfação. É um outro choro. Existe também um outro tipo de choro que também não traz bem-aventurança, que é o choro da incredulidade. Tem muitos discípulos de Jesus exerceram a fé de crer nele como seu Salvador e Senhor. Há muitas pessoas que entregaram sua vida para Deus, elas realmente creram que os seus pecados foram perdoados por Cristo na cruz, mas a caminhada cristã é uma caminhada de fé. Você exerce essa fé que te traz salvação,
Mas você precisa exercer, ao longo da caminhada, a fé que te mantém convicto de que Deus cuida de você, Deus sustenta você, o Senhor está com você, todas as suas necessidades são providas por esse Pai Celestial. Há muitas pessoas que têm dificuldade de exercer essa fé, ter essa certeza de que o Senhor cuida deles, que o Senhor os sustenta, que o Senhor vai prover suas necessidades, que Deus é aquele que nos momentos difíceis pelas quais passamos, momentos complicados que enfrentamos, sabe, aqueles confrontos do cotidiano, que muitas vezes nos espreme. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que o Senhor está com eles e vai ajudá-los. E aí, então, no meio da dificuldade, enfrentando aquele problema, sendo espremido pela situação, começam a chorar. Ah, o Senhor não cuida de mim, o Senhor me esqueceu, o Senhor não ouve as minhas orações. Esse choro não é o choro dos bem-aventurados, porque é o choro da incredulidade, é o choro que é resultado da incerteza, da falta de convicção, daquilo que a Bíblia nos ensina, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. É a falta de convicção de que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. E se o Senhor está conosco, por que nós vamos chorar? Nós cremos que Ele cuida de nós. Mas há quantas pessoas derramando lágrimas, lágrimas de desespero, porque eles não sabem que Deus está cuidando deles. O povo de Israel é um bom exemplo de pessoas que choram o choro da incredulidade. E porque duvidam de Deus, porque não creem em Deus, derramam o choro da incredulidade, são naturalmente infelizes. Não podem desfrutar da bem-aventurança prometida por Jesus. Quando eu falo do povo de Israel, de maneira específica, eu me refiro ao momento em que o povo de Israel, após ter saído do Egito, durante anos peregrinaram no deserto sob liderança de Moisés, e agora, quando estão diante da terra que o Senhor lhes prometeu, eles olham para aquela terra, eles não estão dispostos a lutar para ter a terra que o Senhor lhes prometeu, e diante daquela incredulidade, porque eles não acreditavam que Deus poderia dar-lhes vitórias sobre os seus adversários, diz o texto que eles choraram. E olha o que a Bíblia diz, então. Diz no livro de Números, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, e depois o versículo 11. Diz assim as Escrituras: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar, veja, chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Ou seja, esse choro é um choro da incredulidade, mas é também um choro da murmuração. Eles começaram a queixar-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Observem, esse povo está chorando, chorando porque estão murmurando, estão chorando porque eles não creem que Deus tinha um propósito na vida deles ao levá-los ali, estão chorando porque não acreditam que o Senhor preparou aquele lugar e é um lugar onde eles serão prósperos. Então é o choro da incredulidade. Diz então o versículo 11, na continuidade da narrativa da história: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Portanto, se você tem chorado, é importante você, então, entender a natureza desse choro. Qual é o motivo desse choro? Porque se você tem chorado por insatisfação com o que você tem, esse choro não traz bem-aventurança para a sua vida. Pelo contrário, vai lhe trazer amargura, vai lhe trazer desgosto, vai lhe trazer tristeza. Se você tem chorado por causa da incredulidade, porque não tem crido que o Senhor cuida de você, as palavras de Deus ao povo de Israel se aplicam também à sua vida.
Deus estava perguntando, até quando esse povo vai tratar a mim com pouco caso? Ou seja, até quando vão viver nessa dúvida de que eu estou cuidando deles? Não estamos dizendo, em hipótese alguma, que os problemas não possam nos trazer as tristezas. Isso é natural, nós somos seres humanos. É verdade que se o seu filho está enfermo, você fica triste. É verdade que se você está desempregado, isso vai lhe trazer certa aflição. É natural que se você está passando por um momento difícil da sua enfermidade, é óbvio que isso traz para você certa apreensão. Mas mesmo que você sinta tristeza pela doença de um filho, a aflição pela sua própria enfermidade, ou essa preocupação por causa de um desemprego, a bem-aventurança não é um estado de felicidade onde você promove festas. A bem-aventurança tem a ver com uma atitude. A bem-aventurança é um estado de espírito. A bem-aventurança tem a ver com essa sensação de que mesmo você passando por situações tão adversas, ainda assim não lhe falta nada, porque o Senhor é tudo em você. Então, pare de chorar de insatisfação e pare de chorar pela incredulidade. Agora, existe um choro que Jesus disse que esse sim é o choro dos bem-aventurados. O choro daqueles que desfrutam a plena felicidade que ele oferece. Então, que tipo de choro é esse? Qual é o choro dos bem-aventurados? Primeiro, o choro dos bem-aventurados é o choro do arrependimento pelo pecado. Quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro é o choro que é resultado da consciência do pecador dos seus pecados. A primeira bem-aventurança, lembremos, Jesus tinha dito no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. O choro, ou seja, a segunda bem-aventurança, é a consequência da primeira. Porque ser pobre de espírito é exatamente isso, perceber a minha miséria espiritual. É perceber que em relação aos meus pecados eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho condição nenhuma de resolvê-lo. Então, espiritualmente eu sou um miserável. Eu sou um pecador, e quando eu me dou conta desse meu estado de miséria e sem qualquer condição de resolver o problema do meu pecado, isso naturalmente me traz as lágrimas. Isso naturalmente produz o choro. É o que disse um estudioso da Bíblia ao comentar esse texto. O nome dele é Fritz Heinecker, e ele então disse o seguinte, preste atenção, ele disse, os que se lamentam, ou seja, os que choram são aqueles que descobriram toda a miséria do eu corrompido pelo pecado. Sua tristeza é resultado daquele susto abissal diante da natureza pecadora, cabalmente decaída e condenável do ser humano, diante do abismo cheio de veneno do pecado. Nessa situação totalmente desesperadora da pessoa, unicamente o Senhor pode proporcionar o consolo. É aqui que se aplica essa promessa de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, porque todas as vezes que um pecador, consciente da sua miséria, chora aos pés do Senhor, sobre ele Deus derrama graça, perdão e misericórdia abundante. E ele é consolado desse choro de arrependimento. A Bíblia fala sobre essa tristeza segundo Deus. Esse choro que traz a bem-aventurança, que traz o consolo de Deus. Paulo falou sobre a tristeza segundo Deus, quando escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto. No capítulo 7, do versículo 8 a 10, a Bíblia então vai dizer o seguinte sobre essa tristeza segundo Deus. A Bíblia diz, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Vem o versículo 9, ele diz, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos,
mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Observe, a Bíblia está se referindo exatamente a esse choro dos bem-aventurados, essa tristeza segundo Deus. É quando o pecador, e aqui a gente entende os 3 níveis do arrependimento. O primeiro nível do arrependimento acontece no intelecto. É quando o pecador se dá conta de que ele é pecador. É quando agora, racionalmente, ele consegue perceber que ele, diante de Deus, é miserável, é um pobre. Ele reconhece que a sua natureza é uma natureza corrompida. Então, o primeiro nível do arrependimento é o intelectual. O segundo nível do arrependimento acontece nas nossas emoções. O segundo nível é emocional. Porque todo ser humano, ao perceber-se como pecador, e ele então contempla Deus na sua glória, na sua pureza, na sua santidade, não lhe resta outra alternativa a não ser chorar. Ele agora se entristece. Essa é a tristeza segundo Deus, porque essa tristeza está levando a completar o arrependimento, chegando no terceiro nível, que é a disposição para a mudança. É a atitude de mudança. O ser humano se reconhece pecador, nível intelectual. O ser humano chora os seus pecados, o nível emocional. E o ser humano muda de atitude, porque aquele que chora os seus pecados, experimenta a graça de Deus, ele não quer ser mais o mesmo. Agora ele quer mudar os seus caminhos. Agora ele quer não mais fazer as coisas que anteriormente fazia. Agora ele quer ter novos sentimentos, uma nova mentalidade, ele quer ter uma nova postura, ele quer ter uma nova atitude segundo Deus. Por isso que esse choro, o choro do pecador, ele leva a pessoa à bem-aventurança. Porque felizes são aqueles que desfrutaram da graça e do perdão de Deus. Felizes são aqueles que, chorando diante do Senhor, perceberam quão amoroso é Deus, como Deus é gracioso com todo pecador que se achega a Ele, acolhendo de forma tão amorosa, generosa e graciosa. O choro dos bem-aventurados também é um choro de compaixão por cada pecador que se encontra perdido. Esse é o segundo tipo de choro que traz bem-aventurança. É o choro pelos pecadores que se encontram perdidos. Porque quando nós olhamos especialmente para Jesus, nós percebemos que Jesus chorou também. Mas o choro de Jesus não foi um choro como que sentindo suas dores, os seus sofrimentos. Não. Jesus, a Bíblia diz que ele chorou em função da dor do outro. A Bíblia, por exemplo, diz que quando ele chega em Jerusalém, percebe os moradores daquela cidade, tão distantes de Deus, tão envolvidos com um tipo de vida, um estilo de vida distante do Senhor. A Bíblia diz que Jesus chorou. Olha o que a Bíblia diz para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 41 e 42. A Bíblia nos diz o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus chorou, mas ele chorou por ver as pessoas que viviam perturbadas, viviam sem paz. Jesus lamentou o estado de perdição que elas se encontravam. Esse choro é o choro que nós também devemos chorar. A Bíblia diz que nós devemos ser iguais a Jesus, nós temos que tê-lo como referência. Esse é o choro que traz
a bem-aventurança, é olhar para aqueles pecadores que ainda não choraram diante de Deus seus pecados e lamentar por eles, nos compadecer deles. Jesus vai, mais uma vez nos evangelhos, se referir à importância desse choro, o choro por aqueles que, por causa do seu pecado, ainda estão cegos e não se perceberam como pecadores e, consequentemente, não choraram. Diz Lucas 23, versículo 28, o seguinte: Jesus estava caminhando para o Gólgota, o local da sua crucificação, e no caminho ele observa mulheres chorando pelo fato dele estar ali ensanguentado por causa dos açoites que ele havia sofrido. Jesus está ali levando a sua cruz sobre os ombros, sentindo dores terríveis. E é óbvio, as pessoas que acompanhavam aquele cortejo estavam chorando, algumas mulheres chorando aquela situação de Jesus, e Jesus as percebe. E Jesus diz o seguinte, Lucas 23, 28, Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Jesus ordenando chorar, Jesus aconselhando para que elas chorassem, mas chorassem o quê? Chorassem o pecado delas e do povo, chorar pelos seus filhos que encontravam-se distantes de Deus. Jesus quer que nós derramemos lágrimas com este fim. Jesus quer que nós olhemos para o mundo, nos compadecemos dele e choremos a realidade deste mundo. O salmista, em um dos seus salmos, se refere a esse tipo de choro. Salmo de número 119, versículo 136, o salmista disse assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Ora, o salmista está dizendo: olha, rios de lágrimas correm dos meus olhos, quando eu olho para as pessoas e percebo o quanto a tua palavra tem sido esquecida e, consequentemente, não tem sido obedecida. A gente olha ao nosso redor todos os dias, nós percebemos quantas pessoas têm desdenhado da palavra de Deus, quantas pessoas distantes da palavra do Senhor e, consequentemente, desenvolvem um estilo de vida totalmente incompatível com um padrão, um estilo de vida que Deus quer para nós. E aí o salmista diz que usa assim uma linguagem hipérbole, ele diz: rios de águas descem dos meus olhos. Ora, que bom se nós também chorássemos dessa forma, observando as pessoas que longe da palavra estão e por causa disso estão sofrendo, suas vidas estão vazias, seus caminhos estão sem direção. E sabe por que esse choro nos traz bem-aventurança? Sabe por que esse choro nos traz a felicidade? Porque quando nós choramos pelas pessoas, isso significa que nós a amamos. Chorar pelas pessoas é um sinal de que o amor está fluindo em nós. Então, quando nós deixamos de nos entristecer pelo pecado que arruína a vida das pessoas, nós estamos naturalmente deixando de amar, estamos deixando de exercer amor. E quando a nossa alma, ela se torna, então, árida de amor, quando a nossa alma se torna fria em relação à dor do outro, ora, isso significa que dentro de nós não pode haver bem-aventurança. Como vai haver felicidade numa alma em que está incapaz de amar as pessoas a ponto de chorar por elas? Quando deixamos de nos entristecer pelos pecados deste mundo, também acontece outra situação. Nós deixamos de nos mover para cumprir a nossa missão nesse mundo. Porque quando eu olho para o outro, percebo a dor dele em função do seu pecado, ora, eu também vou me compadecer a ponto de me mover na direção dele. Todas as vezes que nós nos movemos em direção ao outro, isso também é amor. E isso nos traz bem-aventurança, isso nos traz felicidade. Agora, quando eu adoto um tipo de vida em que eu me recolho na minha própria necessidade,
eu não me movo em direção do outro, porque não me importo com ele, onde está a felicidade nisso? Onde está a bem-aventurança nessa alma? É impossível. Quando nós deixamos de nos entristecer pelos pecados deste mundo, é porque também nós deixamos de acreditar que existe uma eternidade para além deste mundo terreno. Olhar para um pecador, percebendo como alguém que não desfrutou da graça de Deus, é perceber que essa pessoa está caminhando por eternidade longe do Senhor. Que coisa horrenda, que coisa terrível. Então, quando eu deixo de perceber a finitude da vida das pessoas ao meu entorno, é porque eu perdi a perspectiva da eternidade. E todas as vezes que nós perdemos a perspectiva da eternidade, ora, a nossa vida se torna estreita demais. Quando a nossa vida se torna estreita, quando a gente consegue olhar para esse mundo sem perceber a eternidade que o Senhor nos propõe, como é que eu posso, então, desfrutar de bem-aventurança? Como é que eu posso ser plenamente feliz? Mas quando eu me importo, eu choro o pecado do outro, porque ele não teve encontro com Deus, é porque eu sei que aquela vida tem uma eternidade a ser vivida. E eu torço para que a eternidade com ela seja com Deus. Então, o meu olhar para além deste mundo me traz uma outra bem-aventurança, que é a esperança da glória. Nós aguardamos o retorno de Jesus. Jesus disse que um dia ele vai voltar, mas a Bíblia diz que essa expectativa de glória, para nós, nos traz esperança. Mas a Bíblia diz que essa expectativa também em nós produz o choro. Existe o choro dessa expectativa do retorno de Jesus. Nós aguardamos Jesus, mas a Bíblia diz que nós aguardamos em gemidos. Sabe onde a Bíblia diz isso? A Bíblia diz para nós no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. A Bíblia diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, veja o que a Bíblia diz: gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Paulo usa uma linguagem figurada, dizendo que o nosso corpo é como se fosse a nossa casa. E ele está dizendo, então, que enquanto estamos nesta casa, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas esta casa aguarda com gemido, ou seja, nós estamos no estado de choro e de tristeza. Mas a Bíblia está dizendo que quando Cristo voltar, Ele se manifestar, o Senhor então nos dará uma nova habitação. E aí vem o que João, escrevendo o livro do Apocalipse, diz o que será essa realidade na eternidade. Aí sim, nós poderemos ser completamente consolados. Porque essa expectativa da glória de Jesus, ela nos traz o consolo. Nos traz primeiro o consolo de que todas as dores que sofremos nesse mundo, se colocados na balança, não podem ser comparados com o peso dessa expectativa do retorno e da esperança que temos em Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8, 17 e 18, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, esse consolo que Jesus promete para os que choram, ele é cumprido na nossa vida, ele se cumpre em nossa vida, obedecendo esse dualismo, o já e o ainda não. Já somos consolados, mas ainda não completamente. Já somos consolados porque se eu choro o meu pecado, a graça de Deus é sobre mim.
Então, sou consolado. Já, porque se eu choro pelas pessoas que amo e me importo e quero levá-las a chorar juntamente comigo os seus pecados, então eu sou consolado por ver que alguns desses também são alvos da graça de Deus e passam a ter comigo a esperança da glória. Mas não ainda completamente somos consolados, porque Paulo disse que nós, neste mundo, estamos sujeitos ainda a sofrimentos. Nós estamos aqui passando por lutas, e quantas lutas nós passamos. Mas aí João vai dizer que quando Jesus voltar, aí sim seremos consolados plenamente. Já somos consolados, já temos a bem-aventurança, mas esse consolo se dará de forma plena quando Cristo voltar. E aí João, descrevendo esse estado de consolo pleno, ele escreve no livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 a 5, o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra. Aqui é o vislumbre de João das realidades celestiais. E ele disse: pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja, olha o consolo. Diz o texto, versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Portanto, meu querido, se você tem chorado porque você tem vivido nesse mundo e você olha ao seu redor e percebe pessoas tão distantes de Deus, fazendo coisas tão más, tão terríveis. Se você tem chorado porque você percebe essa natureza pecaminosa também muitas vezes manifesta em você. Se você tem chorado porque você tem aguardado esse retorno de Jesus e você tem essa esperança, ora, você já é consolado, mas o será plenamente quando ele voltar. A Bíblia promete que, enfim, quando ele voltar, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E aí sim, poderemos receber essa promessa das mãos do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí nós veremos o consolo pleno. Por isso, meu querido, eu convido você, venha ser um bem-aventurado, desfrute das bem-aventuranças, não chore da insatisfação, não chore pela incredulidade, mas chore o choro daqueles que, reconhecendo os seus pecados, buscam em Deus a graça. Graça essa que nos enche, nos transborda e nos faz plenamente felizes. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração.